Fala, rapaziada, estamos chegando na área. Esse é o Além da Arquibancada, o episódio 7, mais um episódio para nossa conta. Eu sou o Márcio Ornelas e sempre comigo aqui no debate futebolístico da semana, o meu amigo de sempre, Tunay Melo. E aí, meu camarada Tunay, como é que você tá? Já não sei mais se está fazendo quarentena, já não sei se voltou a trabalhar. Como é que está a sua vida aí acompanhando os estaduais que ainda restam a acompanhar? Continuo na quarentena, resistindo até o último de nós sairmos dela, né? E seguimos com esses estaduais que estão dando o que falar, né? Muitas surpresas, né? Positivas e também surpresas negativas que tivemos durante a semana. A gente vai comentar sobre isso. Mas vem cá, quero te perguntar uma coisa. Evair Edmundo ou Euler e Romário? Fala você. Eu acho que Euler e Romário foi uma dupla melhor, mas Evair e Edmundo é difícil escolher, mas eu acho que fico com Euler e Romário. Os dois eu acho que foram mais... Romário foi mais jogador do que os dois, né? Então, só por ele. E o Euler não jogou mais do que o Evair, mas jogava muito também. Mas pergunta difícil, você pegou de surpresa. A gente não tinha combinado isso não, mas beleza. Só para dar um tchan na coisa. Vamos lá. Seguimos. O que você tem de pauta para a gente discutir? Vamos lá. Olha, hoje a gente vai falar o seguinte. A gente quer falar sobre os principais campeonatos estaduais que ainda estão em atividade no Brasil. Especificamente, vamos falar sobre o Campeonato Paulista, vamos falar sobre o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Mineiro, mas mais especificamente por conta do Atlético Mineiro, porque é um time que desperta curiosidade para a gente olhar. E vamos falar sobre a Copa do Nordeste, que essa tá muito show, né? Não é um campeonato estadual, mas vale a pena ser acompanhada, com certeza. Temos ainda uma pauta para a gente discutir aqui o que será do Flamengo com o seu novo técnico Domenech Torrent, ou para os íntimos apenas Domi, né? Que foi apresentado hoje de manhã no Ninho do Urubu. E para a gente fechar esse caldo todo, vamos falar um pouquinho sobre as perspectivas do Campeonato Brasileiro de 2020, que já começa, né, no próximo final de semana. Mas antes da gente dar início nessa pauta futebolística, Tunay, eu acho que é muito importante a gente começar esse programa fazendo aqui, prestando a nossa homenagem e a nossa solidariedade, né, à família e os amigos do jornalista Rodrigo Rodrigues, né, que infelizmente veio a falecer aí na semana passada, vítima, mais uma, infelizmente, da Covid-19, né? Ele acabou tendo complicações aí no cérebro, a Covid chegou no cérebro, acabou causando uma trombose venosa no cérebro, uma coisa assim muito, muito triste, porque era um cara novo, 45 anos, um jornalista que eu não estava acompanhando muito recentemente, eu confesso, mas eu acompanhava ele demais na época que ele trabalhava na ESPN, estava sempre vendo as participações dele no bate-bola, e assim, era um cara que, um cara muito extrovertido, muito inteligente, e fora fora do jornalismo também, nas suas redes sociais, um cara sempre com posturas muito consequentes, muito responsáveis, né, com a sociedade. Então, eu acho que é uma grande perda para o jornalismo e gostaria de te ouvir aí, que você desse as suas palavras aí em homenagem, em referência a esse grande jornalista que, infelizmente, todos nós perdemos. Eu falo, né, que todos nós, quando fazemos algo de bom, né, ou seja, aquilo que nós gostamos, sempre tem uma referência de alguém. E uma dessas referências é, sim, o Rodrigo Rodrigues, né? Pelo amor ao futebol, amor à música, né? Sempre reivindicou, né, uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Levava o debate esportivo como gente simples, como gente da gente, né? É isso que a gente vai levar, né, adiante. Eu acho que é o maior legado do Rodrigo Rodrigues, né? Tão novo, né, 45 anos, né? E vamos seguir em frente, né? Fazendo as coisas que ele mais gostava de fazer,
né, senão a coisa que ele mais gostava de fazer, que era o bom debate futebolístico, debater futebol como ele merece ser debatido. Muito Seguimos. Bem. Em homenagem a ele, eu vou do debate futebolístico sem uma cervejinha, vou me permitir aqui, em homenagem ao grande Rodrigo Rodrigues. E vamos seguindo. Bom, vamos entrar na pauta do estadual. E aí, para a gente falar um pouquinho dos times de São Paulo e de como é que vai ser, né, essa final, mas antes da gente falar dos finalistas, eu acho que cabe, como a gente não pegou no último podcast, cabe a gente falar dos dois grandes que ficaram pelo caminho, para depois a gente chegar nos dois grandes que conseguiram chegar às finais. Que, assim, eu vou te dizer, Tunay, já adianto logo, eu acompanhei vários jogos, depois que o Campeonato Carioca acabou, né, e o Campeonato Paulista voltou, foi o Campeonato Estadual que eu mais assisti jogos, assisti jogo do São Paulo, assisti jogo do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. Realmente é um campeonato que, assim, eu não gostei do nível técnico das equipes grandes, achei partidas muito ruins, muito complicadas, sofrendo muito para times muito fracos, mas eu tô com uma boa expectativa para essa final do Campeonato Paulista. Certamente é um jogo que eu vou querer assistir, porque tem todo um contexto envolvido e que a gente vai chegar lá. Mas vamos começar falando do São Paulo do Fernando Diniz. Cara, São Paulo do Fernando Diniz, fala aí, cara. Fala aí o que você acha. Existe saída para esse São Paulo do Fernando Diniz, cara? Olha, vamos falar, com relação ao Campeonato Paulista, ele não foi muito diferente do que foi o Campeonato Carioca. Né, o seu nível técnico, né, a pandemia também deflagrou aí, né, o que é o nivelamento, o que é a qualidade, né, dos campeonatos estaduais, né, e que dá legitimidade a todas as críticas daqueles que se opõem a esses formatos desses campeonatos, tanto do Rio quanto de São Paulo. Eu não vou entrar no mérito aqui qual é o melhor, qual é o pior, né, qual é o enfim, senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando. Cara, com relação ao São Paulo, né, o São Paulo ele é o reflexo daquilo que, né, é a sua gestão. Você vê um Raí, né, que eu não tenho nada, eu adoro o Raí pessoalmente, não vou falar que foi um baita jogador, né, os posicionamentos políticos, gosto do Raí, né, são importantes, né, mas dentro da gestão de futebol, né, o São Paulo, tá, pelo seu comando também do Leco, é uma apatia total. Você não sabe o que é o São Paulo, é um clube sem identidade. Tá? Eu tenho 37 anos, eu comecei a acompanhar o São Paulo no início dos anos 90, naquele timaço do Tele Santana, 92, 93, ganhando a Libertadores, ganhando o Mundial, ganhando o Campeonato Brasileiro lá em 91, né? E sempre chegando na Libertadores. O Rogério Ceni tinha uma tara por Libertadores, onde ele falava que, olha, não me sujeito a jogar no Amapá. Tem uma fala até preconceituosa, né? Mas no sentido de não aceito jogar a Copa do Brasil, porque o São Paulo era o time da Libertadores, né? Era vaga cativa, digamos assim. E o São Paulo ele perdeu essa identidade. O São Paulo, de 2012 para 2012, 2013, não se conquista um título. Está há quantos anos sem ganhar um título estadual? 15 anos? Se eu estiver errado, por favor. 7 anos. 7 anos. Acho que o último foi em 2012, a Sul-Americana. Não, estou falando do título. O estadual, muito mais tempo. Muito mais tempo, né? Se alguém estiver assistindo, por favor, me corrija, são 15 anos. Para um clube como São Paulo, né, é uma vergonha. Assim como é uma vergonha ter sido eliminado por um time do Mirassol que perdeu 18 jogadores durante a pandemia, sendo 8 titulares, e escreveu o Zé Ricardo com 24 a 48 horas antes do início da partida. O cara ainda meteu um gol, né? Ele meteu 2 gols. Né? O que é o time do Fernando Diniz? O que é o Fernando Diniz? Fernando Diniz é uma filosofia. Tudo bem, mas o Fernando Diniz precisa ganhar jogo. O Fernando Diniz precisa de um trabalho consolidado. E isso ele não tem.
Isso ele não mostrou ainda. Isso ele mostrou sim, no Ajax, aliás, perdão, no Audax, né? Inclusive que eliminou o São Paulo quando ele era treinador por 4-1 há 5 anos atrás. Né? Quantos clubes o Fernando Diniz ele comandou? Até que o Fluminense ele mostrou ali, né, no estadual, no início do estadual do ano passado, deu uma cara ao Fluminense, mas perdeu jogos que não se poderia perder, né? Ou seja, é um time que não decide. Esse é o time do Diniz. O time do Diniz é um time que toca a bola, né? Quer propor o jogo, mas é um time que não ganha, é um time que não decide. Aí você dá até uma margem para os burocratas do futebol. Não, aí vocês falam, querem jogar com o quê? Futebol bonito? Né? Olha o Felipão aí. Quantos títulos o Felipão conquistou? Né? O Abel Braga. Né? Fala que o futebol do cara é feio, mas quantos títulos os caras têm? Felipão é campeão do mundo jogando futebol feio. E aí? Então você dá até legitimidade àqueles que apreciam um futebol mais burocrático, né? Um futebol que não se aplica mais, né? Hoje em dia, né? Que já está digamos que ultrapassado mesmo, né? E que nós cansamos aqui de fazer críticas com bons fundamentos ou seja, com bons embasamentos. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender voltando a repetir, o que é o Fernando Diniz? Né? E o que é a gestão Leco? A gestão Leco é uma gestão sem título. Né? São 5 anos, de 2015 a 2020, né? 5 anos de gestão, tá? Com eliminações, como, por exemplo, a eliminação para o Corinthians em 2015, com o time reserva do Corinthians, tomando de 6-1. Né? A eliminação a derrota de 6-1 para o Corinthians com o time reserva, a eliminação para o Audax em 2016, né? Por 4-1. A eliminação também no mesmo ano, lá na Copa do Brasil, para o Juventude, que era da terceira divisão do futebol brasileiro. Aí você vem em 2017, uma Copa Sul-Americana, um torneio que São Paulo gosta de jogar historicamente, foi eliminado pelo fraquíssimo Defensa e Justiça. Em 2018 também pelo fraquíssimo Colón. Aí você tem a Copa Sul-Americana, pré-Libertadores. São Paulo nunca tinha sido eliminado na primeira fase da Libertadores, foi eliminado pelo Talhares em 2019 e esse ano pelo poderosíssimo, né, Mirassol. É uma coisa assim, vexatória, mas eu me impacto com a declaração do dirigente. Como é que é o nome do dirigente que deu a declaração depois do jogo lá? Meio que, não, mas o time vinha bem. Existe uma certa apatia do São Paulo com a derrota, né? Uma derrota como essa não causou a indignação que eu achei que ela ia causar num grande clube, pelas circunstâncias. Não é porque você perdeu para um time pequeno, é porque você perdeu para um arremedo de time que foi completamente dizimado durante o período da pandemia e que os caras que meio que tiveram que subir 11 jogadores da base para jogar essa partida e ainda vencer. E o São Paulo do Fernando Diniz cai com os mesmos problemas que tinha desde a época do Fluminense. Na época do Fluminense, o pessoal falava, os defensores do Fernando Diniz. Claro que eu acho que o Fernando Diniz é um treinador com boas ideias, mas é o que você falou. Se ele não conseguir avançar, ele será sempre uma filosofia. Com boas ideias, que eu digo o seguinte: olha, é um cara que gosta de ter a bola, é um cara que gosta de botar o time no ataque. Mas, assim, o Fernando Diniz e o time do Fluminense, que eu assisti várias partidas do time do Fluminense e do Fernando Diniz, o time do Fluminense do Fernando Diniz tinha um problema. Ficava muito com a bola, às vezes não conseguia ser muito efetivo na criação e tomava muitos gols, principalmente de contra-ataque, ou seja, era um típico time que não sabia defender enquanto atacava. Eu lembro que a derrota do Fernando Diniz, do Fluminense, para o CSA por 1-0 no Maracanã, inclusive foi o jogo que selou a demissão do Fernando Diniz no Fluminense, foi exatamente assim. O Fluminense ficou, deve ter ficado com 75% da posse de bola, atacou, circulou a bola, tomou um gol no contra-ataque no final do jogo, perdeu o jogo pro CSA, entendeu? E dessa vez perde pro Mirassol, mas você perde pro Mirassol tomando 3 gols do Mirassol, cara. Não é que você tomou numa bola parada, você tomou 3 gols do Mirassol
Então, assim, o pessoal me perguntava, para você ver como é que o futebol, às vezes, é uma coisa completamente surpreendente. Eu achava que o São Paulo era um dos favoritos, um forte candidato, pelo menos, para ganhar esse título do Campeonato Paulista, porque eu achava que de todos os 4 grandes, né, de São Paulo, era o time que mais valia o título, era o São Paulo. Porque está muito tempo sem ganhar nada, né, tem uma pressão dessa diretoria, né, como você falou, que é uma diretoria que fracassou no âmbito futebolístico, que não ganhou nada. Tem uma pressão dessa diretoria para você conseguir um título, né? E também era uma grande chance do Fernando Diniz de ganhar um título, né? Uma chance do Fernando Diniz. O Paulista não vale muito, o Carioca não vale muito, o estadual não vale muito, hoje não vale realmente, né? A gente não tem aqui que dourar a pílula, são grandes campeonatos tecnicamente, não. Mas, cara, para um time que está muito tempo sem ganhar nada, né? Para você quebrar a sequência de títulos do Corinthians, o Corinthians é tricampeão paulista e agora está correndo a chance de ser tetracampeão. Então, assim, para quebrar essa sequência, valia. E o São Paulo conseguiu ser eliminado dessa forma vexatória e me parece que não haverá mudança do comando, eles vão apostar ainda no trabalho do Fernando Diniz. Eu, sinceramente, depois dessa derrota do São Paulo, fiquei bastante desiludido com a possibilidade que o Fernando Diniz tem de levar esse time adiante, porque o elenco do São Paulo, tudo que as pessoas falavam que ele fazia no Fluminense, no Atlético Paranaense, e os problemas que dava era porque ele não tinha um elenco à altura, e no São Paulo ele encontrou isso, um elenco à altura, né? Pode não ser o melhor elenco do Brasil, mas é um bom elenco. Então, assim, infelizmente, cara, caiu dessa forma aí. Bom, vamos tocar o barco. E aí? E o Santos? O Santos remendado de Jesualdo Ferreira. Também um português, dessa vez um técnico estrangeiro. É o mais velho técnico atuando no futebol brasileiro, né? Tudo bem. É que eu vou fazer uma ressalva. Tudo bem, perderam alguns jogadores importantes, mas é o que eu estou te falando, gente. Você pode até ponderar, perdeu o Eduardo Sacha, perdeu o goleiro também, que entrou na justiça, tá esse imbróglio todo. Isso é verdade, né? Isso é verdade. Mas, olha, para um time como o Santos, que tem vários bons jogadores que jogaram, você perder para a Ponte Preta, que há 2 rodadas atrás estava ameaçada de ser rebaixada, não sei. Para mim, assim, você isentar o técnico, o trabalho do técnico, o trabalho do time, por conta porque você perdeu 1, 2, 3 jogadores na justiça, não é suficiente. Eu acho que é mais um vacilo e também uma coisa que aponta contra o trabalho do Jesualdo. O que você achou aí dessa eliminação do Santos para a Ponte Preta, Tunay? Olha, o Santos, o problema dele vai além do Jesualdo. O problema dele não está focado no Jesualdo, não está focado somente no padrão do jogo. O problema do Santos é uma gestão inócua, ou seja, uma gestão que não se tem um projeto de estruturação e de montagem de um time para disputar um campeonato. O Santos, você teve a pandemia, teve a polêmica dos 70% dos cortes dos salários daqueles que ganham até acima de 5 mil reais, né, para cima, que já criou aí uma grande insatisfação entre os jogadores. O Sacha é um exemplo disso. Tá? Você tem o José Carlos Pérez, que também foi criticado pela maneira que conduziu o processo ali com o Sampaoli, né, na transição de 2020 para 2021. E isso se reflete na falta de padrão de jogo. O Santos, eu vi o jogo, o Santos e Ponte Preta se resumiu em um time que não conseguia fazer uma ligação, tá, do meio campo para o ataque. Os seus jogadores, individualmente, como o Soteldo, por exemplo, não conseguiam produzir, né, ao ponto de abrir alguns espaços na defesa da Ponte Preta, que ficou fechadinha. A Ponte Preta jogou no erro dos jogadores do Santos. Teve 2 gols que foram falhas do goleiro, né, o gol do Bruno Rodrigues, né, fez 2 gols nesse jogo. Né, e o Santos, olha, com a perspectiva para o Campeonato Brasileiro 2020, vai ser uma das piores possíveis.
Né? Agora, vai rescindir o contrato com o Gesualdo, e rescindindo o contrato são 5 milhões de reais a mais na dívida do clube. E aí? Ou é melhor pensar na reestruturação? E aí, vamos se manter no brasileiro? Né? Quem a gente pode contar? Como é que a gente vai fazer para a contratação? Que a crise do futebol brasileiro vai continuar, né? Não só para os clubes pequenos, mas também para os clubes grandes. Isso eu falo de Flamengo, isso eu falo de São Paulo, isso eu falo de Santos, isso eu falo de Atlético Mineiro, né? Principalmente no que se trata de arrecadação. Eu acho que o Santos deve pensar em uma estratégia de como sobreviver 2020. Eu acho que é um pouco isso, entendeu? Porque, assim, essa coisa tá uma disputa judicial ainda, mas é um imbróglio, mas pode ser que a justiça, né, e existe até grandes possibilidades disso acontecer, que a justiça dê ganho de causa para os jogadores. Só para quem não tá ligado nessa situação do Santos, e aí se eu estiver falando alguma besteira, o pessoal pode me corrigir depois aí no chat ou nos comentários, mas dos clubes que eu acompanhei, eu acho que o Santos foi o único que reduziu o salário dos jogadores de forma unilateral. Quero dizer, sem chegar a um acordo. Outros clubes reduziram o salário dos jogadores, vários, mas chamaram os jogadores para negociar o valor, o percentual que ia ser essa redução, por quanto tempo, né? O Flamengo reduziu, o Vasco reduziu, vários outros times reduziram. E eu sei que o Santos tomou essa decisão de maneira unilateral, que gerou, que motivou essa entrada na justiça de alguns jogadores do Santos. E assim, a gente não sabe se o Santos perder na justiça e os jogadores conseguirem sair, isso pode virar de fato uma bola de neve e o elenco do Santos acabar sendo destroçado. Eu assim, sempre achei o presidente do Santos uma figura um pouco daquela velho Cartola, sabe? Ele é aquele velho Cartola. Uma figura arisca, né? Uma figura que popularesca, né? Não, ele ele parece um Cartola dos anos 90, agora em 2020. Né? Uma figura meio esdrúxula, fora meio caricata. Tempo do espaço. Uma coisa meio assim, meio ridícula. Então, assim, tomou essa atitude de forma unilateral, gerou esse problema. Então, assim, o Santos, cara, o que vai sobrar para o Gesualdo? Eu não sei, cara. Assim, sinceramente, eu acredito num trabalho que possa ser feito a partir de uma ideia de jogo. Porque uma boa parte, não todos, não quero generalizar, mas uma boa parte dos técnicos brasileiros não tem. Só que nesse momento em que o Santos é um caldeirão, né, um caldeirão de problemas, eu não sei se um técnico como o Gesualdo, aí eu falo com toda sinceridade, né, porque aí o pessoal vai falar que a gente está sempre exaltando técnico estrangeiro, e aqui eu vou falar o contrário. Eu não sei se nessas condições, né, muitos problemas fora de campo, uma situação de instabilidade muito grande, eu não sei se um cara como o Gesualdo, que não tem muito conhecimento de como funciona os bastidores do futebol brasileiro, eu não sei se o Gesualdo, nessas circunstâncias de desorganização externa do Santos, é o melhor nome para o Santos para tentar fazer com que o Santos não corra risco de rebaixamento. Né? Porque, assim, nesse momento eu não acho que o time que tem hoje lá no Santos esteja ameaçado de rebaixamento. Mas se esses caras conseguirem ganho de causa e outros jogadores como Marinho, como outros caras importantes do time resolverem sair por conta de salário atrasado, meu irmão, tipo assim, não é um trabalho para o Gesualdo. Eu acho que a partir de agora, se já não estava muito nítido, não estava muito fácil ele implementar as ideias dele desde o início, que ele tinha mais tranquilidade para trabalhar, eu acho que agora que ele está extremamente pressionado, que a situação fora de campo é péssima, eu acho que está muito difícil para o Gesualdo continuar na frente do Santos, sabe? Eu acho que, não sei, posso estar falando alguma bobagem aqui, mas a minha opinião tende a... Se eu fosse o Santos, eu pegava um técnico brasileiro de maior estofo para ser uma espécie de escudão e ver se consegue levar essa galera até o final do campeonato, cara. Porque eu acho que o Gesualdo não tem peso para fazer isso, não. É uma discussão a ser feita, que com certeza será feita durante a semana, porque o Campeonato Brasileiro vem aí, né? E vai ser um Campeonato Brasileiro difícil de se jogar, pelo fator campo, pelo fator que você não tem torcida, né? Que é o diferencial, por exemplo, do Flamengo. A gente vai comentar mais à frente. Aliás, dos times grandes que jogam em casa,
Você consegue ali deixar o time adversário sem a torcida mais acomodado, né? Aliás, mais à vontade, melhor dizendo. Agora, uma questão que nós temos que levantar o Santos não perdeu esse jogo de 2-0. O Santos perdeu esse jogo até, por mais, podemos dizer assim, com o caso Marinho, né? Caso Marinho, durante a transmissão da Rádio Energia 97 do Scroc, né? O Fábio Benedetti, o comentarista, né? Chamando de burro e dizendo que o mesmo tinha que estar na senzala, né? Mandar voltar para a senzala. É uma coisa lamentável, né, cara? Algo lamentável, né? Algo que, infelizmente, o racismo é algo que naturalizado no nosso país, né? Dentro dos esportes. A gente vai discutir melhor sobre isso. Que acho que não pode passar batido de forma alguma. Tem que ter punição, tem que ter suspensão dos direitos, né, de transmissão. Alguma medida tem que existir contra esse caso. Né? Foi algo que um escândalo. E nossa solidariedade. Não, é um caso de racismo. Né? É um caso de racismo explícito, uma coisa assim absurda, falado numa televisão, numa rádio também que ganha proporções, outras proporções, enfim, uma coisa lamentável. Eu vi o vídeo que o Marinho gravou, me sensibilizou, ele postou no Instagram, chorando de como aquilo ali, cara, não importa. Ele fala, pô, não importa se você tem dinheiro, se você comprou a sua casa, se você comprou o seu carro, se você é bem sucedido naquilo que você faz, um ato de racismo como esse ataca a alma do cara, meu irmão. Ataca a alma do cara. Inaceitável. É uma coisa absurda, uma coisa nefasta, muito violenta. Então fica aqui também, acho que a gente não podia passar desse assunto Santos sem também deixar a nossa solidariedade aqui ao Marinho e o nosso mais veemente repúdio contra esse jornalista, entre todas as aspas aí, né? Porque isso aí na verdade, se esse país fosse um país sério, esse cara não transmitiria jogo de novo. Já estava na cadeia. Já estava na cadeia, porque é o tipo de pensamento que, assim, por você deixar passar, a coisa se propaga. E isso é o perigoso hoje que nós vivemos na sociedade brasileira. Não devemos deixar passar e devemos denunciar, devemos combater nenhum diálogo com racista. Esse é o lema que nós devemos ter. Não devemos ter tolerância alguma com o racismo ou qualquer forma de preconceito. E é isso que a gente vai levar, né, para sempre aí, né, dentro do futebol ou fora dele. E agora, Tunay, nós temos os dois grandes que faltaram, que no final das contas eu acho que acabou sendo a final mais interessante que a gente poderia ter. Aí eu quero te perguntar das expectativas que você está para a final, porque eu estou com uma expectativa grande, eu vou te contar por quê. Porque eu acho assim, eu gosto de jogo, o Campeonato Paulista, ele é o melhor campeonato do mundo do ponto de vista técnico? Não é. O Campeonato Carioca tampouco é até pior se bobear. O que salva ali no campeonato, do ponto de vista futebolístico, do Campeonato Carioca é o Flamengo, né, que ainda é um time que consegue jogar bem. Agora, os times grandes de São Paulo não voltaram jogando bem. O Palmeiras fez ontem a sua melhor partida desde a volta do futebol, é um fato. O Corinthians também não acho que jogou mal, pressionou muito o Mirassol, não deu grandes chances ao Mirassol, fez um pouco de cera ali no segundo tempo, tentou ganhar um tempo, mas assim, teve o jogo no controle, apesar de que o resultado foi 1-0. Mas o fato é o seguinte, né? Se a gente pegar o histórico do campeonato, quando o futebol volta, né? O Paulista volta, o Corinthians estava praticamente eliminado, né? Praticamente sem chances. Dependia de vencer o Palmeiras e dependia de vencer o seu jogo seguinte, e dependia ainda do São Paulo vencer o jogo sobre o Guarani. Então, veja bem o que acontece. O São Paulo, o Corinthians vence o Palmeiras num jogo que o Corinthians jogou muito mal, praticamente só se defendeu e foi lá e venceu. E aquilo manteve o Corinthians vivo. Por consequência, o Palmeiras, no final das contas, venceu o Guarani na última rodada. Né? Aliás, Palmeiras não, o São Paulo venceu o Guarani na última rodada.
E o Corinthians, contra todas as probabilidades, se classificou, ganhou do Mirassol e chegou à final. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que assim, o Palmeiras teve a chance de eliminar o Corinthians lá atrás com uma vitória simples sobre o Corinthians. Não eliminou. E agora eles se reencontram com a possibilidade de novo, o Corinthians chegar ao tetracampeonato e, de novo, ser campeão dentro do Allianz Parque. Lembrando que o último jogo, embora não tenha torcido, o último jogo será na casa do Palmeiras. Então, assim, eu gostei porque, embora eu, vou te ser sincero, não espere um grande futebol das duas equipes, eu gostei porque o jogo ganhou, a final do campeonato ganhou elementos extra-campo, que envolvem rivalidades antigas, campeonatos antigos, que eu acho que isso apimenta o futebol, isso é muito bom para o futebol. E que bom que foi um pouco assim na final do Campeonato Carioca também. A partida dentro de campo acabou virando um elemento que o Campeonato Carioca ali, com aquela coisa da disputa pelo direito de TV, também apimentou a coisa. Então, assim, esse é um jogo que eu quero ver. Corinthians e Palmeiras. Como é que tá a sua expectativa aí? Uma expectativa, olha, bom, para um bom jogo. Né? Eu gostaria muito que o Palmeiras repetisse o jogo que fez até os 25 primeiros tempos, até os 25 minutos do primeiro tempo. Eu acho que até os 25 minutos do primeiro tempo foi o melhor jogo do Palmeiras do ano. Né? Aliás, foi o melhor jogo do Luxemburgo dos últimos 3, 4 anos. Um jogo, um time intenso, com uma marcação alta, né, trocando passes em velocidade. O Gabriel Menino, né? Muito Gabriel bom Menino, esse moleque, cara. Muito bom jogador, muito bom. O Patrick também, Arisco, né, que fez o gol da vitória. Agora, o segundo tempo da partida não me agradou. Né? Achei um Palmeiras esperando muito a Ponte Preta. A Ponte Preta teve chance de empatar o jogo, né? Com o Bruno Rodrigues ali perdendo uma ou duas oportunidades. Né? O Corinthians, ele a moda Carille, né? O Thiago Nunes pegou a cartilha do Carille e botou debaixo do braço, né? Então, o Fábio Rodrigo entrou aí, né, cara? Pô, está acompanhando a gente, o grande Fábio Rodrigo, professor da rede estadual, um grande abraço, boa noite, querido. Tricolor, doente, um grande escritor, né, e um grande propagandista do Além da Arquibancada. Então, o Corinthians botou o Thiago Nunes, colocou a cartilha do Carille debaixo do braço. Para se salvar, né? Para salvar. Cara, eu tenho jogadores aqui. O Jô tá retornando, né? Tem uma história no Corinthians, né? É um cara que sabe fazer gol, apesar da idade, que ficou 4 meses parado, né? E você tem também o Éder. Tá ainda visivelmente fora de forma. Fora de forma. Né? No jogo contra o Bragantino você teve o Ederson, né, que está jogando muita bola nos últimos 3 jogos. Para mim é o melhor jogador desse time, né, desse elenco. Né? Você tem o questionado Luan. Né? E o que o Thiago Nunes? Olha, eu acho que o Thiago Nunes, né, para o Thiago Nunes, para o Corinthians, ele não seria tão importante ser campeão desse estadual. Eu acho que não teria consequência alguma, né, o Corinthians perder esse estadual. O Corinthians chegou onde poderia chegar até no estadual, diga-se de passagem. O Corinthians era para ter sido eliminado na primeira fase. O São Paulo ele classificou o Corinthians. O Corinthians, para mim, não tem nada a perder. Claro, tem a questão do clássico, né? A questão da camisa, da tradição, do orgulho. Né? Mas, no geral, todo o esboço do Campeonato Paulista, principalmente, né, deflagrado aí, da questão da pandemia, né, sem público, o Corinthians não tem nada a perder. Eu acho que o Palmeiras, né, tem essa questão moral de ser campeão, principalmente o Luxemburgo, ele precisa voltar a ganhar título. Né, por mais que o estadual ele não represente, não seja o principal título, né, a nível nacional, por mais que o estadual tenha um nível técnico fraquíssimo, não condiz com a realidade do Palmeiras a nível de temporada, mas o Vanderlei Luxemburgo ele precisa ser campeão.
Ele precisa botar um sorrisinho no seu torcedor. Eu acho que o Palmeiras, dentro do seu contexto, o Palmeiras para mim é o favorito. Para agora, clássico é clássico, o velho ditado. Os últimos campeonatos paulistas, o Corinthians também era a chamada quinta força, quarta, quinta força, acabou sendo campeão. Eu acho que é um clássico imprevisível. Eu acho que não deviam ter deixado o Corinthians chegar. Eu acho que agora que o Corinthians chegou, sinceramente, ao meu ver, é um sério candidato a ganhar esse campeonato. Assim, não estou aqui palpitando, não é isso, é porque, cara, é um elenco que chegou muito desacreditado, passou na beirola de rodar, e quando você chega assim, numa final, nessas circunstâncias tão improváveis, cara, é muito complicado. Assim, o Palmeiras tem o melhor time, não tenha dúvida. Assim, eu estava vendo ontem o jogo do Palmeiras, e tipo assim, o Luxemburgo tem um acerto. É preciso dizer que o Luxemburgo acertou em colocar os moleques para jogar. Isso aí é ousadia do técnico, entendeu? O Gabriel, menino que jogou até um pouco mais recuado. Eu acho que ele tem condição, inclusive, de ser o grande articulador do time. Ontem eu estava vendo a qualidade de passe desse moleque. Não tinha visto esse moleque jogar ainda de maneira mais aprofundada como eu vi ontem. A velocidade na volta da marcação. Não, a qualidade de passe que ele tem é uma qualidade de passe de camisa 10, entendeu? Tipo assim, de visão de jogo. Ele não faz essa função ainda, mas eu acho que ele pode ser preparado para fazer. E o Patrick de Paula também, excelente meio-campista, um grande volante. Tem tudo para ser um cara que vai despontar também nos próximos anos. E o Palmeiras tem uma linha de frente que ainda não está funcionando 100%. Você tem o Luiz Adriano, né, jogando mais centralizado, e você tem os dois caras abertos, que é o Rony, que ainda não se encontrou no Palmeiras, ainda não se encontrou. E o William, que é um cara que, assim, para mim nunca foi top de linha. O Luxemburgo é um cara que sempre ajudou o Palmeiras quando entrava no segundo tempo dos jogos. Agora o Luxemburgo botou ele ali de titular, tudo bem, mas enfim, mas o banco também do Palmeiras, cara, tudo bem que são jogadores que não estão no seu melhor momento, mas quando o Palmeiras troca, os caras botam um Gustavo Scarpa, botam um Lucas Lima ali, botam um Zé Rafael. São jogadores que já tem algum tempo que não demonstram futebol de alto nível ali no Palmeiras, mas é jogador que já mostrou que tem capacidade, entendeu? Então aí você tem que ver um pouco também da capacidade que o técnico tem de resgatar esses caras. Mas eu acho que, cara, é um tipo de jogo de final de campeonato estadual que vai valer a pena acompanhar. Então eu acho que a gente tem que ficar ligado aí para acompanhar os desfechos desse campeonato, enfim. Mas eu acho que, cara, deixar o Corinthians chegar nessas circunstâncias aí é sempre um erro, cara, porque não tem torcida, eu sei que isso faz falta. O time o time não encontrou a sua forma de jogar ainda, tá muito complicado aquele time do Corinthians, mas final, é contra o Palmeiras. Exato, tem a camisa, tem história. E a história e o histórico recente é muito forte pro lado do Corinthians para essas decisões de estadual. Então vamos ver. Vamos acompanhar. Bom, o outro campeonato estadual que eu queria falar, e a gente vai falar mais rapidinho, porque também tem menos times, mas para mim é da onde vai vir a melhor final em termos futebolísticos dos campeonatos estaduais, que vai ser Internacional e Grêmio, cara. Eu até achei ontem que o Grêmio fosse dar uma bambeada e ia vacilar, ia levar para os pênaltis, mas no finalzinho eles foram lá, conseguiram fazer um gol. Diego Souza meteu 2 gols na partida. Eu falo, Diego Souza, cara, eu acho que foi um acerto do... Vai ter gente que não vai concordar, mas eu acho que foi um acerto do Grêmio trazer o Diego Souza. Sabe por quê? Porque agora ele tá jogando no Grêmio nessa função de centroavante, que é uma função que ele estava fazendo no Botafogo. Ele não jogou a carreira dele toda assim, cara. Mas ele é um cara que sabe fazer isso. Ele sempre fez o pivô muito bem, ele sempre soube jogar muito bem de costa pro zagueiro, ele tem altura, ele é um cara forte. Então, assim, ele está se dando muito bem nessa função de centroavante e suprindo uma carência que hoje é uma carência do futebol brasileiro. Você não tem tantos jogadores centroavantes goleadores. E o Diego Souza, apesar daquele maldito gol que ele perdeu
com a camisa do Vasco contra o Corinthians, que não dá para deixar de lembrar, que infelizmente desclassificou a gente, mas ele é um cara que sempre fez os seus gols e jogando mais distante do gol. Então, assim, eu acho que vai ser uma grande final. E o Inter, para passar a bola para você, e o Inter do Eduardo Cudê, cara, para quem tem preconceito com o técnico estrangeiro, tem gente que tem ainda, cara, fica nessa bobagem. Eu não tô aqui querendo saber se o cara é estrangeiro ou não. Eu tô atrás do seguinte, o cara tem uma ideia de jogo, você vai assistir o jogo do Inter, é pressão o tempo todo, cara. Ontem, com 25 minutos de jogo, o Inter meteu 3-0. Entendeu? Não deu chance nenhuma para o adversário. Tomou um cartão vermelho e ainda foi lá e com 4-0. Então, assim, é um time que, cara, vale a pena você acompanhar e, para mim, vai ser um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Então, eu tô com uma expectativa muito boa para essa final aí no Rio Grande do Sul, Tunay. O Grenal é um clássico fervoroso, né? Mesmo sem torcida, mesmo durante a pandemia, né? Sempre há uma rivalidade até mesmo agressiva, né? No sentido, né, de disputa, de competitividade. Agora, com relação ao Diego Souza, eu gosto muito do Diego Souza como jogador, apesar, né, você ter uma crítica a ele com relação ao gol perdido na Libertadores de 2012, lá no Pacaembu, de cara a cara por Cássio, eu tenho também uma crítica a ele, e ele até jogou no Flamengo muito bem, né, em 2005, tá? Com uma provocação quando ele foi o jogador do Sport com relação a 87. Mas, voltando à vaca fria, olha, o Diego Souza, né, é um experiente, jogou aí Flamengo, Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo, Sport, agora o Grêmio, né? Mas é um jogador que gosta de jogo duro, é um jogador que gosta de protagonismo, né? É um jogador de força, é um jogador que você pode contar com ele para ganhar um jogo, né? Olha, jogou no Palmeiras também, né? Olha, cara, vamos para dentro desses caras. O que você pode aprontar? Né? Pô, posso te botar para jogar onde? Na meia direita, né? Um centralizado lá na ponta. Né? E aí? Você pode contar com ele. Né? Porque é um cara que decide jogo, gosta do jogo duro, como eu falei, né? E gosta de decisão. Agora, com relação ao Inter, eu assisti esse jogo, a reprise desse jogo, né? Agora, e o Guerreiro? Será que o Guerreiro dessa vez aparece em clássico? Não. Qual a sua análise perante o Guerreiro no Internacional? Eu acho que hoje ele tá... que a galera anda fazendo. Mas eu acho que hoje é totalmente diferente, entendeu? O Inter do Odair jogava de uma forma, né? Claro, eu não vou dizer aqui que eu assisti todos os jogos do Internacional, mas eu vi como o Internacional jogou, principalmente ali naquela reta final da Libertadores. E o Inter do Odair, cara, é complicado. Jogava de um jeito que para um jogador como Guerreiro era complicado. E esse Inter do Cudê, que tem a bola o tempo todo, quer ter a bola o tempo todo, quer ter os meios de campo, quer ter os meio-campistas muito próximos aos seus centroavantes, é uma outra situação para impossibilidade de criação de jogadas. Então é um jogo que para o centroavante, né, você está chegando na linha de fundo sempre, está sempre tendo um cruzamento. Você não está jogando no contra-ataque, você não está jogando por uma bola, você não está jogando de forma defensiva para pegar o cara no contrapé. É um modelo de jogo para um centroavante que é bom finalizador como Guerreiro, eu acho que ajuda. Então, o que eu espero? E ali o José Antônio Costa está no Facebook lembrando que na última partida entre eles, né, Inter e Grêmio, de fato foram 8 expulsões, né, cara? Foram 4 expulsões para cada... 8 expulsões no último clássico, né, pela Libertadores, e assim, vai pegar fogo, cara, vai pegar fogo. Esse é o tipo de final que, para mim, vai ser a melhor final do ponto de vista técnico e tende a ser essa... Vai valer a pena assistir, com certeza.
entendeu? A gente vai acompanhar com certeza e vamos trazer aqui na semana que vem as análises desses jogos aí, porque vai valer a pena com certeza. A gente acompanhar. Um Grenal, Obrigado aí pela teve que ser acompanhado participação, José sempre. Antônio. Antônio Costa, grande parceiro, corintiano. E vamos agora, bem rapidamente, para falar do Mineirão, e aí não é nem do Mineirão, cara, para ser sincero, assim, o Cruzeiro tá fora da jogada, o Campeonato Mineiro ainda tá nas semifinais, né? Ainda tá nas semifinais, tá ali o Atlético Mineiro, o América Mineiro, que é quem o Atlético tá enfrentando. O Atlético Mineiro, a Tombense, que é inclusive o time que tem a vantagem, né, para os playoffs aí. E, se eu não me engano, é a Caldense, né? O outro time. Cara, não é nem para fazer uma análise. As pessoas criticavam muito o São Paulo porque passou pelo Santos, jogou bem e não ganhou o título. Essa é uma chance clara do São Paulo ganhar um título, né? Se tem uma situação que está quicando para o São Paulo ganhar o seu primeiro título no Brasil, é esse Campeonato Mineiro aí, que você pode dizer, mas isso não vale tanto, beleza, mas... É o mesmo discurso do estadual, do carioca, mas... Você não quer chegar numa final e perder para Tom Benz. Perder, né? Exatamente. Exato, você não vai querer. Então, Atlético Mineiro do São Paulo, já dá para ver alguma coisa do São Paulo nesse time do Atlético Mineiro? O São Paulo, olha, acredito que sim. O São Paulo vem forte o Atlético Mineiro. Né? O trabalho que está se consolidando aí a cada jogo que passa, o Atlético Mineiro tem bons jogadores. Né? E até o confronto com o Flamengo, lá aqui no Maracanã, no dia 9, só que provavelmente vai ser adiado por conta da semifinal do Campeonato Mineiro. Né? Mas é um time que eu gostaria de observar melhor, né? Para ter uma opinião mais fundamentada. Mas eu acredito no São Paulo, eu acredito nessa renovação que o Atlético Mineiro está fazendo com relação ao seu elenco e que está aproveitando o Campeonato Mineiro para isso. Está tirando um bom proveito do estadual, né? Por mais fraco tecnicamente que ele seja. Sim, eu acho que assim, eu assisti o primeiro jogo do Atlético Mineiro depois da volta, né? Lá no inclusive foi contra o América Mineiro. Esse jogo foi um jogo assim difícil pro Atlético, mas assim, esse segundo jogo contra o América Mineiro, e aí já pela semifinal, eu já achei que o Atlético já tinha mais cara de São Paulo, né? Trocando passes, sendo mais agudo, fazendo uma pressão sobre o adversário de maneira mais organizada, coisa que não vi no primeiro jogo. A pressão estava muito desorganizada, quando o Marrone, por exemplo, corria para tentar apertar, os demais não conseguiam, então o América Mineiro conseguia sair jogando. Isso já se reduziu. O Atlético Mineiro ganhou essa primeira partida. Eu acho que tem tudo para passar. Tem tudo, inclusive, para ser o campeão. Seria muito surpreendente se não fosse. Mas eu tô curioso para ver, cara. Porque, assim, eles fizeram algumas contratações de alguns jogadores que eu não conhecia. Tipo assim, esse Savarino é bom jogador, que joga no Atlético Mineiro. Foi um pedido do São Paulo. Eles estão fazendo uma aposta no Marrone. O Marrone tem jogado de centroavante, né? O Marrone, que era do Vasco, né? E eu acompanhei bastante o Marrone. O Marrone sempre foi uma promessa nas categorias de base do Vasco, que nunca conseguiu vingar sobre nenhum ele nunca estourou, né? Ele sempre foi um jogador que ajudava taticamente, era um jogador esforçado, mas ele nunca estourou, nunca conseguiu estourar na mão de nenhum treinador do Vasco, e tem uma expectativa, né, para ver se o São Paulo, com a forma de jogar, consegue levar o Marrone a dar um passo na carreira. Mas eu acho que é isso. O São Paulo vai ter muito trabalho para fazer. É uma forma muito diferente de jogar. É um time, né, são 12 reforços no ano do Atlético Mineiro. Você está montando praticamente um time, né? Então, assim, vai levar tempo. Se eu acredito que o Atlético Mineiro pode ir bem no Campeonato Brasileiro, eu acredito que sim. Mas, assim, você vê o jogo, você vê que, assim, ainda não é o Santos, né? Não joga como o Santos do ano passado. Então, tem um caminho aí para percorrer. Mas, cara, título sempre dá tranquilidade, né? Sempre dá tranquilidade. Então, começar ganhando um título ali do Campeonato Mineiro
para calar a boca desse jornalista chato pra cacete, falar esse cara joga bem e não ganha nada. Eu acho que é bom, cara, é bom. Tomara que o Atlético consiga desenvolver o seu futebol e chegar bem preparado aí pro Campeonato Brasileiro, porque a gente quer ver isso mesmo, né? A gente quer ver o futebol bem jogado, né, cara? Que é basicamente isso. E aí, Copa do Nordeste, pra gente ir avançando nos nossos assuntos, que a gente já tá quase estourando o nosso horário. Acompanhei Bahia e Ceará. Ceará foi que foi, né, cara? Ceará passou pelo time, né? Não Bahia, era o favorito contra o Fortaleza, passou pelo Fortaleza. O Ceará pegou a chave mais difícil, né? Passou pelo Fortaleza, né? E agora deu de 3-1 no time do Roger Machado, que era considerado por praticamente todo mundo como favorito. E agora tá bem difícil pro Bahia. Afinal, já é amanhã. A Copa do Nordeste, ela tem um charme que consegue se diferenciar para mim de todos os estaduais, de que infelizmente a pandemia ela acabou abafando, né? Esse charme que é a torcida nordestina nos estádios, né? Seria um baita jogo se tivéssemos uma partida no Castelão, com Ceará e Fortaleza, Ceará e Bahia, né? Ambos nos seus estádios, que seria um tempero a mais. Eu gostei do que eu vi, né, entre o Ceará e Bahia, né, nessas semifinais. Primeiro jogo apenas, né? Achei que o time do Bahia é um time que se tornou muito conservador, né, principalmente na segunda etapa. Eu achava que poderia ter rendido mais. Eu acho que o Roger Machado é um bom estudioso, mas ele precisa arriscar mais, né? Ele precisa se lançar mais à frente. Eu acho que a gente vai ver isso agora nesse segundo jogo. Ele precisa reverter uma vantagem muito grande. Ele tem que ganhar de 2-0 para levar para os pênaltis. É uma situação muito difícil para o Bahia. O pessoal lá no Ceará tem chamado o Guto Ferreira de Gordiola, que é um apelido que estão dando para ele, porque estão falando que ele deu nó tático, né? Estão falando que ele deu nó tático nos principais técnicos do Nordeste, os mais badalados. O Rogério Ceni e o Roger Machado. Né? Exato, entendeu? Então, assim, o Gordiola... cara, mas foi um jogo... Mas você que viu o jogo, você viu, depois eu vi os melhores momentos do jogo. Foi um jogo com muita chance de gol, depois peguei as estatísticas da partida também. Foi um jogo com muita chance de gol, muita criação de jogada. Eu acho que vai ser um jogaço amanhã, e vai ser amanhã. O bom de ser amanhã é que não entra em conflito com os outros jogos que a gente quer assistir também na quarta-feira. Então, amanhã, assim, imperdível, gente. A final da Copa do Nordeste é a final mesmo, que é o último jogo. Né? Os outros campeonatos que a gente falou aqui ainda vai para a primeira partida. Então, assim, não é a decisão. Então, assim, amanhã a gente já vai saber quem é o campeão da Copa do Nordeste. Vai ser bem legal eu acompanhar esse jogo aí, cara. Eu tô empolgado. Assim, é o que eu tô te falando, cara. A gente bate nos estaduais pela falta de nível técnico, pelo tempo que eles ocupam nos calendários, mas assim, é difícil você imaginar o campeonato brasileiro, o futebol brasileiro sem os estaduais, porque alguma coisa vai faltar, entendeu? Então, assim, eu acho que os estaduais têm que continuar existindo, mas tem que ser readequado à realidade. A realidade precisa ser um pouco menor. Tem que ser repensado, inventar outro. Precisamos de outro modelo estadual. Não, e outras entidades, a gente já teve aqui, a gente já falou na semana passada da FERJ, outras entidades mais saudáveis que organizem esse futebol para beneficiar os times grandes e beneficiar os times pequenos também, entendeu? Para ser uma coisa boa para todo mundo. Mas, enfim, a gente vai avançando nossa pauta e agora a gente vai falar do seguinte. Domenech, Bruno Henrique, Gabigol e Domenech. Essa música ficou na minha cabeça de ontem para hoje. Ficou na cabeça, cara. Ficou na cabeça. Não sai de jeito nenhum, cara. E digo mais, né? Domenech Torre. Domenech Torre. Eu sou favorável, obviamente, à pronúncia certa, né, no nome de cada um. Não, ele já falou para chamar de nome. Pois é, mas olha, eu aposto com você, não é? Um vale Zé Delivery de 20%, que a torcida do Flamengo
ou qualquer torcedor do Brasil não vai conseguir levar até o final da temporada a pronúncia da forma correta, né? Que é natural, Não bobagem, tem como, né? não tem como. Ou ele vai ser Domi, ou ele vai ser Domenech, é que não é... E pronto, você vai se adaptar à música do Mister, né? Olê, 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 Mister, vai virar o Domi. E é isso. Cara, e olha, já chegou com a bola toda, hein? Vou falar para você, eu acompanhei a coletiva de imprensa dele hoje, achei muito interessante, assim, é um cara que você vê, eu não tinha visto ele falar muito, assim, até acertar com o Flamengo, é um cara que você vê que pensa futebol, sabe pensar futebol, sabe aonde está chegando, ele tem conhecimento mínimo, pelo menos, ali, do que é o Flamengo, do que é o futebol brasileiro. Ele não está chegando de paraquedas, é isso que eu quero dizer. Enfim, eu quero a sua opinião, porque além de você acompanhar muitos jogos do Flamengo, acompanhou muito de perto o trabalho do Jorge Jesus, levando em consideração alguns aspectos. Quais são os aspectos? Primeiro, eu não vou entrar nessa linha de que esse cara só foi auxiliar. Cara, o cara tem experiência com futebol. Né? Muitos grandes treinadores eram auxiliares, Mourinho foi auxiliar por muito tempo, Guardiola foi auxiliar. Isso aí não é o problema, cara. A questão toda é a seguinte: é como que vai ser para ele, né? Eu vou colocar assim, no seguinte marco: qualquer um que chegasse para substituir o Jorge Jesus, se não fosse o Guardiola, não fosse o Klopp, não fosse um cara entre os top 10 treinadores do mundo, seria uma aposta hoje no Flamengo. Qualquer um. Né? Qualquer um. Mesmo o Leonardo Jardim, que tinha dos que foram especulados lá no Flamengo, era o que tinha, vamos dizer assim, mais bagagem. Qualquer um, para substituir esse trabalho que o Jorge Jesus fez no Flamengo, seria uma aposta. Muito grande. Seria uma aposta. Então, ele é uma aposta. Ele é uma aposta. Mas dentre as apostas que o Flamengo poderia fazer, você está satisfeito com a aposta que o Flamengo fez? Sim, eu estou satisfeito. Né? Porque é um estudioso do futebol. Ele não tem um trabalho. Como assim não tem um trabalho? O cara tem 8... Trabalhou ao lado do Guardiola, né? Como auxiliar, desde o Barcelona B, né? Acompanhando o Barcelona B, no time principal do Barcelona, no Manchester City, no Bayern de Munique, né? Aliás, ao contrário, né? No Bayern de Munique, logo após o Manchester City. E fez um bom trabalho no New York, né? O time de Nova York, tá? Pela Liga Norte-Americana, a MLS, onde foi a melhor campanha, tá? Daquele time, daquele clube. Então, como assim não tem um trabalho consolidado? Mas falta ele pegar um time um europeu, um time sul-americano. Ora bola, se um técnico brasileiro, né? Ele recém-aposentado, faz um curso na Europa, que deve ser feito mesmo. Futebol é uma ciência que tem que ser estudada. E está preparado para ser um técnico? Por que o auxiliar de uma das principais escolas do futebol mundial não está? O segundo ponto, né, a perspectiva de trabalho é a melhor possível dentro do elenco, pelo discurso do mesmo, de entender o que é Flamengo, de se adaptar rapidamente ao ambiente, tá, do que representa o Flamengo de um time vencedor. Ou seja, jogar para frente, jogar para ganhar, para disputar títulos. Não estou querendo dizer que vai ser igual ou melhor que Jorge Jesus. Os números de Jorge Jesus são incríveis. Para superá-los vão ser o desafio. Acho que para ser igual, os números próximos ao Jorge Jesus vão ser, digamos que, vão ser muito difíceis. Tá? Mas a perspectiva de trabalho vai ser para mim, das melhores possíveis. Eu agora, acho que o Flamengo tá pegando um técnico, assim, cara, que tá com muita vontade de trabalhar. Tipo assim, não há dúvida que enquanto treinador, né, principal de uma equipe, o Flamengo é a maior chance da carreira dele. Tanto é que ele chegou, surpreendentemente, ele chegou assim, ele tá com um contrato de 1 ano e meio, 18 meses, né? E ele chegou falando: não, eu quando venho para um clube, eu quero ficar, se eu puder ficar 2 anos, se eu puder ficar 3 anos, é sinal de que as coisas estão dando certo. A pretensão dele é ficar 3 anos no Flamengo. Então, assim, segundo ele mesmo. Qual foi o ponto que me surpreendeu na coletiva? É que ele descreveu muito bem a maneira que o time de Jorge Jesus jogava,
né? O Flamengo, Jorge Jesus jogava. Ele já sabe as coisas que ele quer mudar na equipe, que ele quer colocar a maneira dele, mas ele falou, eu vou respeitar o trabalho de Jorge Jesus, e essas mudanças vão ser feitas aos poucos. Ele até usa uma metáfora lá que eu achei bem interessante, eu não vou chegar como um elefante, ele fala isso, né? Eu não vou chegar como um elefante numa sala pequena e destruir tudo que já está construído, porque é burrice, cara, porque ele tem um jogo daqui a uma semana. Então ele não pode chegar ali e ele quase não vai ter tempo para treinar. O Flamengo ele vai entrar numa maratona de jogo ali que vai ser, aliás, não só o Flamengo, né, mas praticamente todos os times aí que estão em Copa do Brasil e Libertadores vão jogar, domingo, quarta, até fevereiro vai assim, cara. Entendeu? Até fevereiro vai assim. Então assim, você imagina, o cara foi de uma viagem de um lugar para o outro do Brasil, é um dia para ele descansar, né? Um dia para ele se recuperar, no outro ele treina, no outro ele já faz a parte tática para enfrentar o adversário. É difícil, cara. Implementar suas ideias de jogo nesse contexto é difícil. Mas aí ele me pareceu um cara muito consciente e muito inteligente de onde ele está chegando. Então, assim, eu que não conhecia, e confesso que eu não conhecia, não assistia jogo de New York City, tudo bem, foi auxiliar do Barcelona, do Pep Guardiola, é evidente que ele concorda com as ideias de jogo do Guardiola, senão também não seria auxiliar do cara por tanto tempo. Mas o fato é o seguinte, é que a impressão a partir da entrevista coletiva, que ele mostrou um bom conhecimento sobre o Flamengo, sobre o futebol brasileiro, sobre a forma que o Flamengo joga, me deixou impressões positivas. E eu acho o seguinte, como eu trato o sucessor de Jorge Jesus como uma aposta, porque sucedeu um trabalho muito bem sucedido, como o de Jorge Jesus, é muito difícil. Então você vai ter que fazer uma aposta. Eu acho que a aposta que o Flamengo fez foi válida, cara. Porque se você fosse trazer para outras figuras aqui que o Flamengo quis apostar, os caras não quiseram vir. Carlos Carvalhal não quis vir. E deu uma declaração falando que não iria vir. E falou, claro que eu sei que o Flamengo é um dos maiores clubes do mundo, mas a vida não é só futebol. Entendeu? A vida não é só futebol. Eu não estou escolhendo só por conta do projeto futebolístico. Isso é um projeto de vida. Né? Você mudar para um país que está na situação de pandemia do Brasil é um projeto de vida, é uma outra situação. Então você precisa pegar um cara com muita disposição para encarar esse desafio. E esse maluco aí, ele mostrou a convicção de que ele quer, maluco. E isso é importante. Assim, eu não sei. Eu não cheguei... Ele tem um projeto. Não, eu não cheguei a sondar a reação dos torcedores do Flamengo nas redes sociais. Mas, assim, ele foi muito enfático, cara. Então, assim, eu acho que ele passou muita segurança do que ele quer para o torcedor do Flamengo. Eu acho que, assim, o grau de empolgação com esse cara aumentou. No meu entendimento. O Domenech ele não vem para o Flamengo como mais um aventureiro. Ele vem com um projeto de trabalho. Né? Ele vem para consolidar, né, a sua... não digo a sua metodologia de trabalho, que obviamente que ele vai pegar, né, o que o Jorge Jesus deixou de bom. Né? Você não vai mudar um time que foi campeão de tudo, uma Libertadores, de Brasileira, de uma Recopa, de um Campeonato Carioca, né, de um ano ali de trabalho e, olha, vamos mudar tudo isso aqui, né, eu sei que vocês foram campeões de tudo, tá, perderam só 4 ou 5 jogos, agora quem manda que sou eu, vocês vão jogar assim. Não, isso não vai acontecer. É porque tem jogadores ali, como o próprio Rafinha, que trabalhou com o mesmo no Bayern de Munique, você tem jogadores que jogaram na Europa, como o Gerson, como o Pedro, como o Gabigol, o Bruno Henrique, o Diego Alves. É um elenco que ele é experiente, é um elenco que é rodado, é um elenco de nível de seleção brasileira. Aí a gente pode até discutir quem é ou não é, mas é um elenco, no geral, a nível de seleção. E é claro, né, que também vai ser discutido, tá, o modo como o time joga, o modo como o time vai jogar. E, sem sombra de dúvidas, tá, eu estou aqui, não estou gravando nada, mas vai ser um trabalho em que ele vai ainda aproveitar muito o legado de Jorge Jesus e, obviamente, né, mudar, como você mesmo disse, Ornelas, mudar de acordo com o andamento da rodada, né, o momento que o time esteja passando, implementando ali a sua filosofia, tá, de jogo. Né? Agora, voltando a dizer, é um projeto que ele... existe um projeto.
né, que tem tudo para ser consolidado. Né? Tem tudo para ser consolidado. E a equipe, né, que vem com o mesmo, que é o Jorge Guerreiro, que atuou como auxiliar no Girona, no Sevilha no Espanhol. Né? Você tem o Jorge Gris, que é um analista, né, que atuou com o mesmo lá com o Pepe Guardiola, né, no Barcelona B. E o preparador físico ainda não pesquisei ou não consegui achar o nome do preparador físico que viria com ele. Não sei se se o Betinho, né, o Roberto Júnior, que é o preparador físico do Flamengo, vai continuar. Né? Agora, o Maurício de Souza também ouvir dizer, como no site como Globo.com, por exemplo, Globoesporte.com, que seria possivelmente ingressado ao elenco, né, para até mesmo ser um dos auxiliares, para trabalhar na comissão técnica do mesmo, acho que seria muito importante. Né? E a contratação, até mesmo aí, foi muito boa, muito bem sucedida pelo Marcos Braz. Né? Custou, por exemplo, vai custar ao Flamengo, né, 2,25 milhões, né, de euros por ano. Tá? Ou seja, 13 milhões de reais pela cotação, por volta de 13 milhões de reais pela cotação atual, bem menos do que foi o Mister, claro, com a proposta de títulos e premiações que o mesmo conseguir conquistar. Bom, agora vamos esperar o Campeonato Brasileiro para podermos avaliar, né, com mais lucidez, e vai ser um Campeonato Brasileiro difícil por conta da pandemia, por conta dos jogos sem torcida, né? E vamos que vamos, né? Eu estava mutado aqui. É isso, mano. Eu acho que eu acho que o Flamengo foi bem, foi bem. Agora é aguardar, vamos ver se esse cara vai queimar a língua dos jornalistas que já estão queimando a largada e já estão falando um monte de merda, porque a gente sabe que a imprensa brasileira, sobretudo as que ocupam os grandes canais fechados ali da imprensa esportiva brasileira, falam muita merda, é uma coisa impressionante como os caras são despreparados, não fazem a menor questão de se torcem para dar errado. Não, torcem para dar errado para ganhar like. Não, caçadores de like. Demais, sempre com um tom de xenofobia, cara. Esses caras, a maioria deles são extremamente xenófobos. É um fato. Né? É um protecionismo que é desleal com quem vem de fora no Brasil e que o mais é injustificado, porque o futebol já é uma coisa extremamente globalizada há muitos e muitos anos, entendeu? Imagina se cada jogador brasileiro que fosse exportado lá para fora sofresse o preconceito e as reações tão odiosas que os técnicos estrangeiros sofrem quando chegam aqui. Então, tomara que ele calhe a boca de muita gente, porque assim, engraçado que quando você torcer pelo Flamengo, não é isso. Cara, assim, mostrar que o futebol brasileiro pode ser diferente, com outras ideias, entendeu? Sim, eu queria perguntar à imprensa, né, que faz a crítica aos treinadores, que dá trela para João Santana, né? Olha, João Santana, olha, nós temos que olhar muito mais para o Brasil, né? Para os treinadores brasileiros, coitadinhos, esse coitadismo, né? Olha, esse paternalismo, digamos assim, tá? Que não faz a gente ter um pensamento crítico sobre a nossa realidade. Aonde estavam esses caras quando o Luxemburgo foi treinar o Real Madrid? Luxemburgo, né, escola do futebol brasileiro, vai treinar o principal time europeu, que é o Real Madrid, os Galácticos do Real Madrid. Onde estavam eles? Né? Então, aí o treinador estrangeiro, seja ele com um trabalho consolidado ou não na Europa, vem para o Brasil, não, está tirando a vaga dos treinadores brasileiros, estão marginalizando os treinadores brasileiros. Mas, enfim, essa discussão é panos para manga. Né? A gente vai voltar com ela depois. Mas, assim, parabéns aí ao Flamengo pela contratação. Boa sorte ao Domi. Desejo sucesso para ele, porque eu também. Não só pela questão cara, é que assim, pensar o futebol diferente, entendeu? Eu acho que
Esses caras, quando vêm para cá e conseguem coisas boas, ou esses técnicos brasileiros, como Rogério Ceni, como um Fernando Diniz, ou um Thiago Nunes da vida, conseguem coisas boas, jogando um futebol diferente do que nós estamos acostumados a ver, ou nos acostumamos, pelo menos, a ver aqui nos últimos 10 anos no Brasil, você força esses caras a virarem a chave. Os caras têm que se adaptar. Então, tomara que nesse aspecto tenha sucesso, tomara que não ganhe a Libertadores, evidentemente, de novo, mas tomara que não seja um desastre, porque senão esses caras vão falar, pessoal, não eu tô aqui dando uma sacaneada, que é o meu lado vascaíno, mas na verdade eu desejo sorte ao Domi mesmo, que ele possa ser bem sucedido no trabalho dele no Brasil, que isso abra a porta para outros técnicos bons, não necessariamente europeus, outros técnicos bons. Tem muito técnico bom no Brasil, talvez que não tenha oportunidade, muito técnico na América do Sul, na América Latina, que também não teve oportunidade aqui no futebol brasileiro, que é um grande centro. Enfim, Tunay, vamos indo para a gente fechar, agora rapidinho mesmo, a gente já está com o nosso tempo estourado. Flamengo, favorito, né? Ou pelo menos um dos favoritos para ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso aí, se você perguntar de 10 em 10 torcedores de qualquer clube, eles vão achar que o Flamengo é o time que vai disputar lá em cima para ganhar o campeonato. Tudo bem, pode não ganhar, isso aí é da vida, mas vai disputar. Mesmo com a troca de treinador e tudo, tem essa coisa de não sabe como é que o elenco vai reagir a isso, mas o elenco é muito bom, é muito superior aos demais. Mas quem são os outros times que você vê brigando na parte de cima da tabela? Quem pode ameaçar o favoritismo do Flamengo? Jogo rápido. Vamos lá. Internacional, Palmeiras. Acredito que o Palmeiras, né, consiga implementar um jogo melhor, né, dentro dessa temporada. Acho que o Atlético Mineiro também, né, com o Sampaoli aí, fazendo suas modificações, algumas contratações vindo. Acho que são os times aí que vão conseguir esse ano dar aquele trabalho para o Flamengo. O Palmeiras, Atlético Mineiro e Internacional. Agora, quem vai cair? Quem tá para cair? Vai ter algum grande que vai cair esse ano? Pode ter. Perrengue vai ter. Não é a hipótese. Então você acha que são esses? Eu na parte de cima da tabela, eu votaria também. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional e Grêmio. São os 5 que eu apostaria para brigar lá em cima, né? São esses. Agora, parte de baixo da tabela tá embolado, meu irmão. Tá embolado. A parte de baixo da tabela, eu acho que assim, ele já tem um time que entra quase que virtualmente rebaixado desse brasileiro, que é o Sport. Muito mal, tá desastroso. A crise financeira. Não, quase caiu no estadual. Se salvou foi na última rodada. Quase caiu no estadual. Então, o Sport, ele é um time que está completamente arrebentado. Ele praticamente já entra para esse brasileiro rebaixado, salvo uma reviravolta muito grande, que sinceramente eu não acredito, porque é muito difícil você montar. Você pode encontrar uma peça ou outra. Num ano normal, você pode encontrar uma peça ou outra ali no meio da janela de transferência para achar uma situação ali que está faltando no seu time. Mas, cara, montar um time inteiro no meio do ano, nessa situação de pandemia que nós estamos vivendo, é praticamente impossível. Então, assim, é praticamente certo que os times que estão montados hoje, se não perderem jogadores, porque corre o risco de perder jogador para a janela lá de fora. Mas muito difícil um cenário em que os times vão contratar muito daqui para frente. Eu acho que isso não vai acontecer, então eu acho que o Sport já chega nessa disputa aí praticamente rebaixado. Agora, os outros times, cara, Fluminense, Botafogo, Vasco, Goiás. Santos, para mim, vai. Santos, se perder mais gente, todos esses aí, Curitiba, todos esses aí estão correndo risco, cara. Estão correndo risco. A fila para cair, a briga para cair, no meu entendimento, é mais intensa do que a briga pelo G4. Aí pode ser que a gente chegue no final do ano aqui e não seja nada disso, mas beleza. A gente está fazendo uma análise com o olhar de hoje, entendeu? Então, assim, hoje os times do Rio, na minha opinião, os 3 times do Rio, na minha opinião,
estão muito ameaçados, né? O Sport já está praticamente rebaixado, eu acho que já entra meio que rebaixado. Tem os 3 do Rio, tem o Goiás, que perdeu também todo mundo, né? Perdeu vários jogadores importantes ali também, não é uma possibilidade, mas enfim, eu acho que está muito embolado, né? E tem os times de meio de tabela que a gente já sabe, mas eu acho que essa briga para não cair vai ser intensa. E o Santos tem que ficar de olho, porque assim, o Santos hoje não tem time para cair, né? Não tem time para cair, mas mesmo com as no saídas. decorrer Mas, assim, da carruagem, a situação do Santos é meio imponderável do que pode acontecer, entendeu? E o que pode acontecer com o Santos pode acontecer com outros clubes também, caso esses jogadores ganhem na justiça, porque tem outros times aí que devem mais de 3 meses, o Vasco mesmo deve mais de 3 vezes a vários jogadores, Botafogo certamente deve dever, então deve ter vários clubes aqui a nível nacional que estão nessa mesma situação do Santos. Então é uma situação que a gente tem que acompanhar com bastante cuidado, né? Atlético Goianiense, enfim, são times que já entram meio na ponta de bala, né, cara? Para ser alvo de rebaixamento. As certezas nós não temos, mas é como você falou, o olhar, né, de acordo com a atual realidade dos clubes, dos principais clubes de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, né, indicam esses parâmetros, né? Vamos ver. Vamos esperar agora, dia 9 de agosto, que começa o Brasileirão. Isso, a gente vai acompanhar aí os jogos do Brasileirão, vamos acompanhar intensamente essas finais aí dos campeonatos estaduais e vamos pegar aí também desde o início o Campeonato Brasileiro e vamos ver o prognóstico, se esse prognóstico de favoritos e de ameaçados, né? Eu tô te falando assim, eu acho que tem uns 6 ameaçados aí, seriamente ameaçados de rebaixamento para 3 vagas. Né? Isso eu estou considerando que eu estou achando que é praticamente impossível o Sport escapar do rebaixamento. Então, assim, são pelo menos uns 6 times que vão brigar seriamente até o final para não cair em três vagas dessa para rebaixamento. E eu já acho que o grupo que briga com possibilidade de alcançar o Flamengo ali, esse já é mais limitado. Quando eu falo de Grêmio aqui, de Atlético Mineiro, eu já tô meio que falando de G4. Eu não sei se todos esses vão brigar seriamente pelo título com o Flamengo, mas eu acho que são times que vão brigar na parte de cima da tabela, pelo menos esses 5 aí que a gente mencionou. Tunay, sua mensagem final para a galera aí, estamos estourando o nosso tempo, esse é o Além da Arquibancada, é o nosso episódio mais longo até agora, estamos batendo 1h18 aí, foi um bate-papo sobre muitos assuntos, foi muito legal bater esse papo com você, mensagem final para o pessoal aí, já de antemão agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí, tanto no Facebook, que nós estamos no Facebook, estamos transmitindo também para o YouTube, e assim que acabar o programa chega também no Spotify. Então você vai poder acompanhar a gente aí por várias plataformas diferentes. Dá sua mensagem final para a galera aí. A minha mensagem final é agradecer, né, a participação, a galera que andou acompanhando a gente nos últimos 6 episódios, a galera que mandou suas críticas, seus comentários, né? E vamos debater futebol, do jeito que ele merece ser debatido. Né? E eu quero também fazer uma crítica aqui rapidinho à diretoria do Rio Branco do Acre, que cometeu uma bola fora, né, uma falta de respeito, né, com as mulheres, né, com a contratação do goleiro Bruno. Né? Mas você não é a favor da ressocialização? Sim, sou a favor da ressocialização do Bruno, mas como goleiro, mas também sou a favor da ressocialização do porteiro, sou a favor da ressocialização do inspetor, né, mas com relação ao Bruno fora do futebol, né, eu particularmente não teria coragem de conviver ao lado, né, de um criminoso, né, que cometeu um crime que eu acho que supera o que é bárbaro, né? Supera o que é bárbaro, né? Força para a ex-treinadora, né, que pediu demissão, teve uma atitude nobre, tá? Que é a Lívia Camilo, do Movimento Papo de Mina, tá? Treinadora, ou seja, técnica do time feminino, tá? E devemos combater toda forma
né, de opressão com relação ao futebol. E voltando a prestar aqui a minha solidariedade, nós já conversamos sobre isso ao Marinho, e seguimos por um futebol cada vez mais popular, né, e para debater de acordo, né, de gente como a gente. Tamo junto.